Acho que não se trata de discutir ou pensar de que estaremos em ditadura ou não, mas sim, e é o fundamental, em preservarmos a ordem, a segurança interna e, quem sabe, até a integridade nacional. Em 2024, completam-se exatos 60 anos do início de um período histórico que marcou a linha do tempo do Brasil com sangue e lágrimas. As datas de 31 de março a 9 de abril de 1964 registram os dias em que se realizou a tomada do poder, dando início à ditadura militar que durou até o ano de 1985. Esse período foi marcado por execuções, torturas e prisões. Além disso, também temos relatos de cearenses que passaram por esse processo e que nos contaram desde o momento que antecede até como tudo começou e aconteceu. Primeiro eu vivi isso como criança na primeira etapa, né? As primeiras lembranças que eu tenho aqui da Boxa Isabel 1404, que foi a última casa que a família teve junta, né? E aí veio, o golpe na realidade ocorre em 64, mas o período mais duro da ditadura é de 68 a 74. E foi quando meu pai vai para o exílio, em 1970. Então, esse ano é muito marcante para a gente, porque ele desaparece rapidamente. A intenção era ir para a Copa, era a Copa de 70, e ele sai mais ou menos em maio de 1970. Ele faz uma festa, dizendo que isso é muito marcante, esse período. A despedida dele, né? Indo para uma Copa do Mundo, que na realidade não era uma Copa, era um exílio. Essa é uma das imagens mais marcantes. Eu tinha 9 anos de idade. Em 2 de abril de 1964, o senador Auro de Moura declarou a presidência vaga, abrindo caminho para a junta militar assumir o poder no Brasil. O golpe foi apoiado pelos Estados Unidos e a falta de ação do presidente João Goulart contra o avanço militar contribuiu para o sucesso dele. A reação conservadora foi rápida, culminando na Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 19 de março de 1964, em São Paulo, onde mais de 500 mil pessoas protestaram contra o comunismo e pediram intervenções militares. O golpe estava inicialmente planejado para 10 de abril, mas foi desencadeado antecipadamente em 31 de março para uma rebelião liderada por Olimpo Mourão, em Juiz de Fora, com o apoio de figuras como Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. Esse evento marcou o início da ditadura militar no Brasil, caracterizada por repressão, censura e violações dos direitos humanos. E a ditadura me marca, porque eu não tenho nenhuma aposentadoria até hoje. Eu fiquei nesse exílio até hoje. 3 meses que eu passo aqui, 6 meses que eu passo aqui, 1 ano que eu passo lá. Eu tenho 50 anos de Suécia no próximo ano, de exílio. Eu tentei morar lá, não consegui. Tentei morar aqui, não consegui. Isso leva a uma instabilidade. Você não tem território, você fica no vácuo, né? Muito grande. Não pode haver nenhum argumento formal, nenhuma consideração de ordem abstrata que justifique a permissão da implantação da desordem nesse país. É necessário realmente assumir a responsabilidade de uma ditadura, mas a ditadura só será ditadura na medida em que os poderes excepcionais que estão sendo concedidos ao governo forem usados arbitrariamente. O golpe militar de 64 marcou o início de um período sombrio de autoritarismo e repressão política. Esse golpe, articulado por setores conservadores da sociedade, perdurou por mais de 2 décadas. Durante esse período, a sociedade brasileira enfrentou violações dos direitos humanos, perseguições políticas e censura. Nesse contexto conturbado, Frei Tito de Alencar Lima surge como uma figura emblemática da resistência e coragem. Nascido no Ceará e defensor dos direitos humanos, ele se destacou por sua postura firme contra a repressão do regime militar. Meu nome é Frei Tito de Alencar Lima, eu tenho 25 anos de idade. Sou religioso, estudante de teologia da Ordem dos Padres Dominicos de São Paulo. Ocorreu que, através de uma batida policial a meu convento, o Esquadrão da Muerte me arrestou e me conduziu para o DOPS de São Paulo e me torturaram 3 dias consecutivos. Pero no terceiro dia, eles, bajo la mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou
20 horas consecutivas. Começou às 7 da manhã até as 2 da tarde, com choques elétricos em minhas orelhas, meus ouvidos, onde eu tive fortes descargas neurovegetativas a ponto de fazer de necessidade fisiológica em minha própria roupa. E não me deixaram fazer nenhuma limpeza física e higiênica. E às 7 horas da noite me voltaram a las torturas hasta la meia-noite com forte pancada e, sobretudo, o choque elétrico em todo meu corpo, a boca, meus ouvidos, meus pés, cigarrilhos em meu corpo aceso para fazer de muitas coisas. Frei Tito foi preso pela primeira vez em 1968, em São Paulo, por ter participado do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Desde então passou a ser alvo de perseguição das autoridades militares da época. Em 1969 foi preso novamente, acusado de oferecer moradia a Carlos Marighella. Dessa vez Tito foi cruelmente torturado para que cedesse e entregasse os organizadores do Congresso da UNE e assinasse um documento alegando que os dominicanos haviam participado de assaltos a bancos. Como relatado, Frei Tito não o fez. Ditadura nunca mais. Seja brasileira, seja na Argentina, seja no Chile, seja na China, seja em Cuba, ditadura nunca mais. Um dos piores defeitos da democracia ilimitada, capitalista, certo? Ela é melhor do que qualquer ditadura. O muro caiu literalmente por nós. Fiz uma revisão sobre isso. Sofri literalmente na pele. A minha mãe foi uma das mais atingidas, não comunista, não militante, uma das que mais sofreu a vida inteira, foi para o exílio sem querer, teve que enfrentar a polícia sem querer, teve que ir para o exílio sem querer. A ditadura atinge todo mundo, né? Atinge um cancro, é um câncer, é regime totalitário, ou na Rússia, certo, ou no Brasil. Então nós temos que lutar pela diversidade, né? Pelos conflitos até, mas não por ditadura. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar